O direcionamento profético de hoje está em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu quero entregar um segredo espiritual aqui, poderoso. Escuta isso aqui. O que vai ser falado aqui hoje é poderoso, tá? Só que é como se fosse uma espada, sabe? De 2 gumes. O que é isso, bispo? Ela pode cortar tanto para bênção, como também para maldição. Porque é uma lei espiritual. É uma regra espiritual. Então, quando é uma lei espiritual, assim como quando você planta uma semente, quem planta, colhe. Isso é uma lei espiritual. Então, isso aí pode tanto trazer bênção para uma vida. Essa lei, que é a lei da semeadura, uma lei espiritual, ela pode trazer tanto as bênçãos como as maldições. Por quê? Porque quem planta a maldição, colhe o quê? Colhe maldição. Quem planta a bênção, colhe a bênção. Então, a colheita, ela depende da semente que é plantada. Entendeu ou não? Então, não tem como querer plantar infidelidade para com Deus e querer colher prosperidade. Não adianta querer plantar uma distância das coisas de Deus e na hora do apuro querer uma proximidade de Deus. Não vai ter como. Então tem muita gente cobrando a Deus: por que Deus me ajudou? Por que Deus não foi comigo naquele momento? Mas ela nunca foi com Deus, ela nunca esteve perto de Deus. Ela está cobrando o que de Deus? Está cobrando o quê? Então, a tua colheita depende da tua semente. Isso é uma lei espiritual. Então, se a pessoa está plantando só o que não presta, infelizmente o fruto que ela vai colher é o que não presta. Às vezes a pessoa conta uma história para nós aqui, para mim, para a pastora Aline, e aí a gente já vê, e a pergunta é: qual o ambiente que você tem vivido? Aí vai ver, a pessoa vive num ambiente terrível. E não é porque ela não tem uma opção do ambiente melhor. Você está entendendo ou não? Não é por isso. É porque ela mesma procura aquele ambiente de zoeira, de promiscuidade, de prostituição, aquele ambiente onde só tem gente ruim, gente errada. Ela esperava colher o quê? Um relacionamento sério? Prosperidade? Então, a minha colheita depende do quê? A minha colheita depende da minha semente. É uma lei. A questão da plantação e da colheita é uma lei. É uma lei. E essa aqui também é uma lei. Eu quero mostrar para você, para que você use. Você usa todo dia isso que eu vou falar. Mas você vai ter que aprender a usar da maneira certa. E se você diz: eu já sei, bispo, eu já uso da maneira certa, então você vai continuar usando. Glória a Deus. Amém? Gênesis 1, o que diz? No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja, Deus criou. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Quer dizer, Ele criou algo, criou o céu e criou a terra. A terra estava, porém, olha só, sem forma, vazia. Isso é tremendo, hein, irmãos? Isso aqui é algo extraordinário. Veja que Deus criou e ainda assim estava como? Sem forma e estava vazia. E ainda assim havia trevas sobre a face do abismo. Porém, o Espírito de Deus já estava ali, pairando sobre as águas. Aí começa o quê? Começa Deus moldar o universo. Deus começa a moldar tudo que você vê aqui na terra, tudo. Não é maravilhosa a criação de Deus? O mar, as florestas, os animais, tudo que você vê aqui, o céu, a lua, não é perfeito? Você já parou para pensar a perfeição, irmãos? Já parou para pensar que todas as pessoas têm a sua particularidade? Que os animais têm a sua particularidade? Pode ser a mesma raça, mas ainda assim um é diferente do outro. Os insetos, milhões, bilhões, sei lá, de espécies que existem nesse universo. A natureza, na sua complexidade, as flores, as plantas, tudo, as bactérias, os vermes, os insetos, tudo. O mar esconde uma variedade de seres
que talvez a gente nunca vai saber, nunca vai chegar no nosso conhecimento. É tudo perfeito e tudo gira em direção de uma perfeição. Quem estraga somos nós. É o ser humano que estraga tudo, com as nossas invenções. Você está entendendo? E nós estragamos as coisas procurando o quê? Prazeres e facilidades. O ser humano estraga as coisas assim. Mas antes disso, Deus também criou, mas era sem forma e vazio. Então, nós podemos trazer isso para a nossa vida. Se nós ficarmos só como criaturas, seres que foram criados, nós vamos ficar como? Sem forma e vazio. Tem muita gente que está assim. Ela vive os 30, 40, 50 anos dela aqui nessa terra, sem forma e vazia. E ainda cheia de trevas dentro de si, infelizmente. E sabe por quê? Porque elas não aceitam duas coisas que nós precisamos, o ser humano precisa, para que nós venhamos ter a forma que Deus quer. Primeiro, o Espírito pairava sobre as águas. Nós precisamos deixar o Espírito Santo entrar. O primeiro passo é deixar o Espírito Santo entrar. E aí, a Bíblia diz o quê? Aí Deus começa a criação, não vou ler toda aqui, mas daí começa assim, ó. Disse Deus, quer dizer, Deus usou a palavra. Por isso que ele falou que Jesus é o verbo, é a palavra. Então, disse Deus, quer dizer, a palavra. Então a palavra entrou nessa terra que era sem forma e vazia e deu forma a tudo que você conhece. Haja luz, aí fez separação entre a luz e as trevas, aí criou os animais, criou o ser humano, criou tudo através do quê? Da palavra. Então nós precisamos deixar que a palavra de Deus entre na nossa vida, para que nós venhamos tomar forma. E qual é a forma? A forma de Deus, o jeito de Deus. Nós temos que exalar o Deus que nós cremos, que nós vivemos, que nós vivenciamos todos os dias. Isso é forte, entendeu? Então olha o poder da palavra. A palavra vem para dar forma, a palavra vem para fazer acontecer. Então tudo começa na palavra de Deus. E trazendo isso para a lei espiritual, que a gente viu Salomão falando o quê? Que a morte e a vida estão no poder da língua, nós entendemos que o quê? O poder das palavras. Aí fala também lá em Tiago que o quê? Que é o menor membro, é a língua que pode incendiar uma floresta inteira, uma cidade inteira. Então, olha o poder da palavra. Quantas pessoas não morreram por causa da língua? Quantas pessoas não prosperaram também por causa das palavras e por causa da língua? Então, é necessário que... Eu fiz essa introdução da questão da criação, que foi muito forte, mas para você receber. Mas agora eu estou falando sobre o poder das palavras, que esse é o direcionamento profético para a tua vida hoje. Como você tem usado esse poder que tem na palavra? Deus já nos ensinou no começo, que Ele criou tudo através da palavra. Então e agora? Como que você tem usado isso em favor da tua vida? Porque se você fica falando que você é um miserável que você vai ser. Se você fica falando que você é um derrotado que você vai ser. Se a pessoa fica falando que a vida dela é uma miséria, é a miséria que ela vai viver. Então começa a dar forma para a tua vida através das tuas palavras. Abra a sua boca para falar coisas boas. Abra a sua boca para falar que você é próspero, que tua família é uma bênção, que o teu casamento é uma bênção. Abra a sua boca para falar que você tem prosperidade, tem provisão. Tem gente que só fala e canta ainda. Tá difícil, não tá fácil. Tudo que essa pessoa fala que está difícil, que não está fácil, é por isso que a vida dela é difícil e nunca é fácil. Começa a falar que as coisas são fáceis para você. Por que a pessoa fica falando que as coisas são difíceis para ela? Já percebeu? As coisas para mim são difíceis. Por isso que estão difíceis. Começa a falar que as coisas para mim são fáceis. Eu nasci iluminado. Eu nasci abençoado, porque tudo que eu faço é tão fácil. As coisas acontecem, as coisas dão certo para mim. Tudo que eu coloco a mão dá certo. Eu tenho uma luz sobre a minha vida. Deus me escolheu. No dia que eu nasci, Deus olhou para mim e falou: esse é um escolhido. Porque eu nunca vi as coisas darem tão certo para uma pessoa como dão para mim. Mesmo que tudo esteja dando errado. São essas palavras que você tem que usar em favor da tua vida. É desse jeito que você tem que falar. Você vai perceber que tudo
vai pegar a forma de como você usa as tuas palavras, de como você usa. Aí tem gente que vai falar que é o quê? É positividade, lei da atração. Vão falar que é lei... Não, isso é a lei da palavra. Eles usam outros nomes aí para criar situações. Não tem nada a ver com lei da atração. Isso é uma lei espiritual da palavra de Deus. Tudo começou assim, tudo se criou assim. Você nasceu para ser feliz. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz como eu. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Olha, eu tenho uma coisa comigo. Doença não chega no meu corpo. Deus me blindou. Não tem doença no meu corpo. Você está entendendo ou não? Porque tem gente que fala o contrário. Ah, eu vivo doente. Parece que eu nasci para ser uma pessoa doente. Então, o bispo está falando isso aqui porque são coisas que eu uso para minha vida. Mesmo quando as coisas não estão indo bem. Mesmo quando as coisas não estão dando certo, porque eu entendi a lei espiritual das coisas. Eu entendi, eu sei qual é o poder que tem a minha palavra. Então, tem gente que às vezes pensa coisa boa, mas fala coisa ruim. Você tem que usar a língua a teu favor. Tem que falar. Tem que falar. Tem que abrir a boca para falar. Mas falar coisa boa. Falar coisas boas a teu respeito. Por que tem gente que é tão cruel com si próprio? Talvez você está me ouvindo aqui. Talvez não seja você. Não é para todos isso aqui que eu vou falar. Agora eu vou falar para pessoas que precisam ouvir isso aqui que eu vou falar agora. Por que você é cruel assim com você? Por que você maltrata tanto o teu físico, o teu emocional, o teu psicológico, falando coisas tão ruins a teu respeito? Deus está te alertando hoje com esse direcionamento profético. Deus está te alertando, para com isso, para de matar o teu emocional, para de sacrificar o teu físico, para de falar que você não consegue. Jesus te fez mais do que vencedor. Jesus colocou você nesse mundo para você vencer, para você governar, para você despontar. Jesus enche você com o Espírito Santo, com a palavra dele, porque você tem disposição de ouvir a Deus. Isso é o primeiro passo de uma vida totalmente transformada. Deus é contigo e Deus te faz vencedor.